foi do sindicato, tudinho, né? E a gente Sindicato tem de Papel e Celulose da América Latina. e tem essa resistência, né, do pessoal em relação ao sindicato, né? Tem muita essa questão da resistência. Você acha que aquela fala que o presidente eleito, o Lula, falou em relação aos MEI, foi assim, uma questão, né? Ele falou sobre os MEI, tudinho, empresário, né? Empresário individual. E eu ouvi muita frase de pessoas assim, que são MEIs, algumas, pessoal da direita, vou ser bem sério, falando, questionando, falando assim, por que ele tá questionando isso, os MEIs? Porque os MEIs ele tá falando que não é trabalhador. Por quê? Porque eles não são trabalhadores e não gera lucro pro sindicato. Você como sindicato, como que você vê essa questão? Eu acho que o que ele quis dizer foi outra coisa. O quê? Porque na verdade é o seguinte, as empresas hoje, assim, a grande reforma trabalhista que deveria acontecer nesse Brasil, nós não estamos preparados, nem os trabalhadores e nem os empresários. Nós temos um erro de todos os lados, velho. Nós temos um erro do lado dos trabalhadores e muito erro de patrão. Não dá pra falar pra mim que dá pra fazer uma reforma, porque o que foi feito foi... O que é reforma pra você? Do quê? O que significa a palavra reforma? É melhorar. Melhorar. O que aconteceu com a reforma trabalhista não foi a melhora, foi a piora. E eu falo isso com propriedade. Foi a piora. E aí, se aproveitaram da possibilidade das pessoas criarem uma microempresa para substituir o direito dos trabalhadores no chão de fábrica. Quantas indústrias tem hoje que tinha o trabalhador recebendo todos os seus direitos, tirou o cara da linha produtiva e fez ele virar MEI e hoje ele recebe menos? Um monte de situação. Então eles fizeram uma jogada. Por exemplo, você pega um trabalhador que tem direito a férias, cesta básica, convênio médico, acordos, direito, participação de lucro, e substituiu esse cara por uma MEI. Dizendo, agora você é um empresário. Eles pegaram o que é uma coisa boa, que é você estimular o empreendedorismo, para substituir os trabalhadores que tinham direito hoje. E aí não tá certo, velho. Por isso que eu tô te dizendo. No Brasil, legal, as coisas não caminham desse jeito. Então, eles vamos lá, o cara tá trabalhando, ele tem os direitos dele como trabalhador. CLT. Convênio, alimentação, refeição. Paga menos pra ele. Aí fala pro cara, então você não vai ser mais CLT. É isso você aí. vai virar um MEI. Um MEI. E eu vou te pagar, tipo, o cara coloca na cabeça dele que ele é um empresário. O cara ganha 1.200 com desconto, tudo. Só que não tem mais direito à participação de lucro, não tem direito mais a abono, a cesta, convênio médico, tem direito a nada. E se machucar trabalhando também, pro meu seu. Isso aí pra mim é trabalhador, é empresário? Isso é exploração. Como, por exemplo, as vagas que você tem para deficiente nas indústrias, elas cumprem. A vaga, o primeiro aprendiz, eles cumprem. A vaga de deficiência é cumprida pela maioria dos... Tem empresário sério que cumpre, mas a maioria o burla. A maioria pega aquele trabalhador que sofreu um acidente, foi pro INSS, ficou com uma sequela, ela joga ele para dentro da fábrica usando a vaga do deficiente. Mas ele não é um deficiente, ele é um trabalhador que sofreu um problema ali na sua função. Então aqui no Brasil é muito difícil você fazer uma reforma trabalhista de uma forma equilibrada. E essa que foi feita aqui no Brasil foi feita para destruir os direitos dos trabalhadores. Não foi para dar uma potencializada, porque eu concordo com você que o direito do trabalho tem que se modernizar. Mas modernização não tem nada a ver com precarização. Modernização é uma coisa, precarização é outra. Então, uma grande parte dos empresários, não todos, utilizam desse artifício que a lei dá para poder acabar e diminuir com o direito das pessoas. Hoje você vê um monte de trabalhador dentro de indústria que eu sou MEI, que não recebe metade do que ele recebia quando ele era trabalhador CLT. E isso é muito ruim, porque você tem que ter dentro de um plano econômico um equilíbrio. Quando você força todo mundo a ser MEI, o que acontece? Lá perto da minha casa, lá no São João, na Vila Natal, lá tá cheio de MEI. O cara abre uma MEI lá para trabalhar com dignidade, vende o seu salgado, o outro abre uma MEI do lado para trabalhar, vende o mesmo salgado, o outro abre na rua de trás com uma MEI para vender salgado, aí um vende a 3, o outro vende a 2,50, o outro vende a 1,50. Aí o de 3 vai para R$1, já vi gente vendendo por 99 centavos. Porque também gera um desequilíbrio. Mas gera um desequilíbrio. No final das contas, muita MEI, sem valorizar o microempresário,
gera um desequilíbrio na economia e quem paga o preço é o povo na qualidade, porque é uma competição de um querendo diminuir mais o outro, que no final da conta as qualidades ficam em segundo plano. Fica em segundo plano. Então você tem que ter uma economia, coisa que não teve nesses últimos 4 anos, equilibrado. Você tem que ter um trabalho fortalecendo o trabalhador CLT e ao mesmo tempo dando oportunidade para quem quer empreender também, mas com dignidade. Não empreender do jeito que estão fazendo hoje com o microempresário. Então, o que o Lula quis dizer, que depois mudaram a narrativa, é que o MEI que é implementado na prática aqui no Brasil é uma exploração, sim, das pessoas. Agora, é óbvio que você quer uma pessoa... Na verdade, eles acharam uma brecha... Uma brecha para entrar, mano. Eles acharam uma brecha e usaram isso daí a favor deles, né? É, para fazer isso aí. Então, aqui no Brasil, tudo é assim, velho. Tudo é desta forma. Mas você acha que uma brecha também em relação a isso, do MEI... Não é uma questão do imposto de renda também? Cara, porque assim, ó, eu conheço pessoas que têm que declarar o imposto de renda e não bate aquelas isenções e tal, aí tem que devolver uma quantia pro governo. Com o MEI, eles acabam não fazendo isso, porque tem um valor maior para ser isento. Aí será que o pessoal acabou migrando, acabou tendo essa visão em relação a... Não, a maioria da migração dos trabalhadores para MEI é por necessidade. É por não saber o que fazer. Você tem um trabalhador, uma cerca de milhares e milhares de trabalhadores encostados no INSS, que não consegue se aposentar e a fábrica não quer ele de volta. Ele fica lá no INSS. O INSS quer liberar, a fábrica não quer receber, e uma hora eles liberam do INSS e a fábrica fala, não tem onde colocar você. Ele fica um tal de limbo. Cara, eu conheço uma pessoa que fica assim, aconteceu isso. Fica assim. O INSS mandou ele embora e a fábrica não quer pegar ele. Todos devem estar sabendo o que eu estou dizendo. Fica lá no sofrimento. Ele vai fazer o quê? Vai tentar vender uma coxinha, um pastel na casa dele. Pô, aí viu na alternativa MEI, mas não é uma alternativa para crescer, uma alternativa para tentar sobreviver. Que aí é diferente. Nós temos que incentivar nos jovens hoje, ele ser um empreendedor para crescer, cara. Entendeu? E infelizmente... uma visão diferente, né? Uma visão diferente. Infelizmente hoje, as MEIs virou uma forma do cara poder escapar do sofrimento, para poder sobreviver. Então é um pouco isso, cara. No Brasil é muito difícil. Muito difícil. Mesmo a gente sendo referência no mundo, em termos de organização, porque, Marconi, nós somos organizados.